Gente, abra a palavra de Deus em Mateus capítulo 21. Nós vamos ler a partir do verso 1. Mas antes da gente começar essa palavra, eu queria falar um pouco, começar introduzindo essa mensagem, perguntando para você: como você pensa que Jesus se apresenta ao homem? Algumas semanas atrás eu tive um discipulado, uma reunião de discipulado, foi bem bacana, com os meus discípulos, e a primeira pergunta foi essa, e a gente passou de 5 a 10 minutos somente perguntando, falando versos de como Deus, como Jesus Cristo se apresentou ao homem, a maneira como Jesus Cristo se apresentou como Rei, como Messias, como quem Ele realmente é para a humanidade, para nós. E aí a gente começou a falar sobre várias e várias coisas, sobre vários e vários versículos. Por exemplo, como Marcos 10:45 diz que Jesus veio para ser um servo, o servo de todos. E a gente vê, também falamos sobre aquele texto da mulher samaritana, onde o próprio Jesus se apresenta como o Messias, mas pessoalmente para aquela mulher, né? Falando pessoalmente para ela quem Ele verdadeiramente é. E a gente foi dissertando, foi falando. Oh, aleluias, alguém ouviu minha oração, glória a Deus. E aí a gente foi falando e foi enriquecendo cada vez mais, mas eles não chegaram no ponto onde eu gostaria de chegar, que é justamente em Mateus 21, a partir do verso 1. A gente vê que durante todo o ministério de Jesus, Ele inclusive, Ele não se apresenta como Messias, Ele não se apresenta até esse momento como o Rei, como o Deus. Na verdade, Ele passou todo o ministério dele fazendo o que fosse necessário que Ele fizesse, mas sem receber glória até então. Ele repreendia até os demônios que eram expelidos e falavam que Ele era o Rei, que Ele era majestoso, que Ele era maravilhoso. Ele mandava: arreda-te, cala-te. Certa vez ele pergunta aos seus discípulos: quem dizem que eu sou? O que as pessoas estão falando ao meu respeito? Uns falam que você é João Batista, outros falam que você é Elias, outros falam que você é um grande profeta. E ele vira para os discípulos e fala: mas e vocês? Quem dizes que eu sou? E Pedro, tomado pelo Espírito Santo, o que ele responde? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Espírito Santo revelou ao coração dele quem ele realmente era. Mas até então, algumas pessoas tinham esse entendimento, mas outras não. E aí a gente vê o que acontece lá neste lugar, neste versículo. E eu estava lembrando, enquanto os meninos estavam cantando essa música, que tem embalado as minhas devocionais, essa do Morada que a gente acabou de cantar, foi maravilhoso, glória a Deus. Foi? E aí, cara, realmente esse texto lá no livro de Êxodo, ele fala que o próprio Deus virou para todos da nação, todo Israel, e foi falar, e disse o seguinte: eu quero que vocês sejam a minha nação, uma nação de sacerdotes, uma nação que todo homem é um sacerdote de Deus, uma nação onde todos terão livre acesso à minha presença. E é interessante que então, quando Deus se apresenta dessa maneira, como a música fala, numa chuva forte, numa tempestade forte, com várias coisas, com trovões, com fogo, o povo fica desesperado e olha para Moisés e fala: Moisés, suba em meu lugar. Suba em meu lugar. Deus veio, se apresentou de uma maneira majestosa, maravilhosa, fez um grande show, com tempestade e tudo mais, mas eles o rejeitaram. E é interessante que esse texto que nós vamos ler, Jesus se apresenta como Messias de uma maneira totalmente diferente, e naquele momento as pessoas: Hosana, 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 majestoso. As pessoas adoram ao Senhor, mas dias depois o rejeitam em seu coração e ele é crucificado. Mas eu quero falar um pouco sobre como Jesus se apresenta a nós, e a sua resposta a ele hoje vai ser aceitação e não mais uma rejeição, amém?
Vamos ler aí a partir do verso 1 até o 11. Está na tela aí? Isso. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Beth-tagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus os 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ele um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhes que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta: dizei à filha de Sião: eis aí te vem o teu rei humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre ela Jesus se montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e espalhavam pela a estrada. E as multidões, tanto as que procediam como as que o seguiam, clamavam: hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Feche seus olhos, vamos orar. Peça a Deus que fale ao seu coração hoje. Peça a Deus que se revele da maneira como Ele deve se revelar ao seu coração hoje. Paizinho amado, nessa noite nós dizemos hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem no nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. Nós estamos aqui essa noite, Deus, para te adorar, para te bendizer, para glorificar o teu santo nome. Nós estamos aqui essa noite, Deus, para te buscar. A tua palavra diz que se nós buscarmos o Senhor de todo o nosso coração, nós encontraremos, Deus, e é por isso que nós estamos aqui essa noite. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor possa se revelar a cada um de nós aqui, a cada jovem presente neste lugar, possa se revelar da maneira como o Senhor verdadeiramente é, e que essa revelação possa trazer mudança de vida, transformação de caráter, Pai, em nome de Jesus, que nós possamos sair daqui hoje mais parecidos com Teu Filho Jesus, Pai. Nós te pedimos hoje, toma o controle dessa noite, toma o controle das nossas mentes, toma o controle das nossas vidas. Nós te pedimos, Senhor, que esta palavra possa gerar frutos em nossos corações, de 30, 60 e a 100 por um. Para isso, Deus, hoje eu me escondo atrás da cruz de Cristo Jesus, e eu te peço em nome de Jesus, glorifica o nome do Teu Filho hoje, nessa noite, em nome de Jesus, amém e amém. Esse texto então fala que Jesus, manda que os seus discípulos vão atrás daquela jumentinha. O Pedrinho está ali no discipulado e ele falou: caramba, esse texto é muito engraçado, não é não, Pedrinho? Cara, Jesus manda ir para um lugar onde tinha uma jumentinha amarrado num lugar, e simplesmente eles pegarem aquela jumenta para que ele pudesse entrar. E o interessante é que a palavra de Deus diz que é para que fosse cumprido o que estava escrito por intermédio do profeta. Verso 5 diz: dizei à filha de Sião: eis aí que te enviei o teu rei, humilde, montado em um jumento. Essa palavra humilde, eu fui ver no dicionário Strong, essa palavra humilde significa gentil, gentilmente. Outra tradução para essa definição de humildade na palavra de Deus é que no Antigo Testamento uma pessoa que era humilde era uma pessoa que tinha plena confiança em Deus, plena confiança de que Deus poderia salvá-lo de qualquer um dos seus inimigos ou de qualquer uma das circunstâncias. A palavra então está introduzindo a nós um Deus,
um Jesus, um Messias, um Rei que veio gentilmente até nós. E é assim a maneira como Deus se revela a nós, é assim a maneira como Jesus se revela a cada um de nós. Muitas pessoas têm dificuldade de entender como Jesus Cristo se revelou ao homem, se revela até hoje. Antigamente os hebreus não entenderam essa revelação. É por isso que eu acabei de falar que os próprios hebreus, o próprio povo de Cristo Jesus, o negou, o repudiou. Eles acreditavam que o Messias, que o Rei, a pessoa que ia salvá-los, libertá-los, viriam de uma forma política, de uma forma de governo, de uma forma de uma pessoa que libertaria com espadas, com escudos, com cavalos, com guerras, e faria com que as promessas de que o povo de Israel seria grande acontecesse. E essas palavras ainda vão acontecer, eu creio. Eu creio que Deus vai fazer a restauração que é prevista na palavra de Deus completamente para o povo de Israel, mas eles estavam tão focados nessa parte que eles negaram o Jesus que veio espiritual para eles, o Messias espiritual, o Messias que trazia uma mudança interior, uma mudança de vida, uma mudança de comportamento, uma conversão, uma metanoia, uma transformação total, um arrependimento total. Eu acho que eu falei aqui algumas semanas atrás sobre o que significa o arrependimento, e o arrependimento nós temos que ter a plena ciência de que arrependimento é uma coisa que a gente decide, é uma decisão, não é apenas uma emoção. Não existe a gente, estou me sentindo arrependido hoje. Você pode estar sentindo qualquer outra coisa, você pode estar com fome, você pode estar culpado, mas arrependimento, eu tenho que te dizer, arrependimento é uma decisão. E quando Jesus Cristo começa desde a sua primeira mensagem, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus, Ele está falando, ei, presta atenção no que você está fazendo, e simplesmente toma a decisão para transformar a sua vida completamente e me seguir. Isso é o arrependimento. Existem duas palavras na Bíblia que falam sobre arrependimento, uma no Antigo Testamento e outra no Novo Testamento, e a do Antigo Testamento significa mudança de direção, é uma mudança de 360 graus, é uma mudança comportamental, e a palavra que diz sobre arrependimento no Novo Testamento significa metanoia, que quer dizer mudança de mente. Então quando Jesus se apresenta para nós como o Cordeiro sem mácula, o Cordeiro sem defeito para nós, como uma pessoa, um Deus humilde, um Deus espiritual, Ele queria dizer para cada um de nós, e para cada um daquele tempo, ei, eu estou enviando o Salvador de vocês, eu estou enviando quem vai verter o sangue para salvar a sua vida, eu estou enviando aquele que, se você se arrepender, a sua vida vai ser totalmente transformada, tanto a sua mente quanto as suas atitudes. Eu estou mandando o seu exemplo, eu estou mandando a pessoa que você vai olhar e começar a imitar dia após dia. É isso, esse é o nosso Salvador, é assim como Jesus se apresenta para nós. Ele é o nosso maior exemplo, Ele é o nosso Deus. A palavra de Deus diz que não existiu outro homem como Ele, e que Ele foi servo, Ele serviu a Deus até o fim, até a morte de cruz. A palavra de Deus diz que Ele não veio para ser servido, mas Ele veio para servir. Aqui, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, diz Mateus 20, 28. E é tão interessante, é tão importante que eu e você tenhamos essa plena ciência de quem Jesus é para nós, para que nós possamos ser como eles. Ser como Jesus. O nosso chamado é para ser cristão, pequenos cristos, imitadores de Cristos. É para a gente olhar para Jesus e imitar e saber que se a gente faz o mesmo, a gente vai ter a sua mesma filiação. Outra coisa que a gente precisa saber é que quanto mais nós temos a revelação de quem Jesus é, quanto mais revelação de quem Jesus é em nossas vidas, maior é a nossa intimidade com Ele, maior é o nosso nível de intimidade com Cristo.
A gente vê, por exemplo, na palavra de Deus, que existem 4 evangelhos, e esses 4 evangelhos apresentam Jesus de uma maneira totalmente diferente, semelhantes, mas a maneira como cada um deles via a Cristo é passada em cada uma das palavras que foram escritas. Por exemplo, Mateus era um publicano. Mateus era um cara que trabalhava para o governo romano, era um cara que entendia sobre governo. Então, quando ele começa a apresentar o Messias no livro de Mateus, ele apresenta o Messias como quem? Como rei. Por quê? Porque ele entendia disso, e ele teve a revelação, cara, Jesus é rei, Jesus é o nosso Senhor. E o que eu quero te perguntar hoje é: qual o seu nível de conhecimento de Deus? Qual o nível do conhecimento do Senhor que você tem? A palavra de Deus diz no livro de Oséias que nós devemos conhecer e continuar conhecendo ao Senhor todos os dias. Como a gente conhece que mesmo a natureza de Deus sendo imutável, mesmo a gente sabendo que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, Ele é infinito. Não tem como, mesmo Ele não mudando durante toda a nossa vida, não tem como a gente conhecê-lo totalmente. Mas você pode conhecer o melhor que você pode. Você pode conhecer uma fraçãozinha dele por dia, e cada dia mais se aprofundar no conhecimento de quem ele é para a nossa vida. É interessante pensar que mesmo Deus se apresenta assim, ele suscita reações diferentes. Mesmo Deus se apresentando como o Deus que veio gentilmente, é o Jesus que veio gentilmente nas nossas vidas, simplesmente caminhando, andando e falando: ei, eu posso entrar no seu coração? Jesus não veio arrombando porta, Jesus não veio de voadora, Jesus não veio quebrando tudo na sua vida. Ele simplesmente veio um dia e falou: ei, se você se arrepender e deixar eu entrar na sua vida, todas as coisas vão mudar. Jesus é esse cavalheiro. Mas é interessante que quando a gente para pensar, caramba, como Jesus era esse gentleman, era o cara humilde que veio para nos salvar. Mesmo assim, a gente pensa, caramba, mas e aquelas outras passagens? E aquelas outras passagens que muitas vezes Jesus precisou ser duro com as pessoas? Como um Deus que se apresentou tão gentilmente pode suscitar respostas como: dura é a palavra do Senhor? Como um Deus que se apresenta de maneira tão carinhosa para nós pode suscitar uma reação como essa? Como nós vemos lá em João capítulo 6, que ele se apresenta para todos os judeus como o próprio Deus. Ele diz que ele é o pão do céu, ele diz que ele tem a mesma natureza de Deus. E os discípulos dele, a maioria, falaram: dura é a palavra do Senhor, dura é a palavra do Senhor, dura é a palavra do Senhor, e foram embora, abandonaram Jesus. Mais uma vez ele vira para os seus discípulos e diz: está vendo esses outros? Todos eles foram embora, todo mundo vazou, todo mundo pegou o beco, e vocês, o que vão fazer? E Pedro, mais uma vez, tomado pelo Espírito Santo, diz a eles: para onde irei eu, se só tu tens as palavras de vida eterna? Ele entendeu mais uma vez que só Jesus tinha essas palavras. Como pode o mesmo Jesus ter esses 2 tipos de atitudes? Eu quero te dizer, são atitudes diferentes, mas a base é a mesma. A base é o amor. A base é o amor. Jesus se importa, Ele liga para as nossas vidas, Ele se importa conosco. E eu quero que você leia também comigo os versos 12 e 13, coloquei no telão, 21, 12 e 13. Após Jesus ter essa entrada triunfal, após Jesus entrar daquela maneira que entrou, e todo mundo gritar hosana, todo mundo estender os ramos das árvores, todo mundo estender as suas capas, as suas roupas, para que Jesus entrasse em Jerusalém, a palavra de Deus diz que ele se direciona para o templo. Lá no verso 2 diz o seguinte: tendo Jesus entrado no templo, expulsou
todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós porém transformais em covil de salteadores. Ué, pastor, como assim? Você acabou de dizer que Jesus se apresenta gentilmente, que Jesus veio de boa ali, montado numa jumentinha, que foi uma cena maravilhosa, onde todo mundo entrou em festa, todo mundo começou a cantar e gritar Hosana, Hosana nas alturas. E como assim Jesus chega no templo, e quando ele vê pessoas ali fazendo comércio dentro do templo, ele sai virando as mesas, ele sai expulsando as pessoas, expelindo as pessoas que estavam fazendo isso do templo? Como assim, pastor? Amor é a resposta. Da mesma maneira como ele amou e veio se apresentar para nós, ele amou limpando e purificando aquele templo. Quer entender por quê? Porque se Jesus se apresenta nas nossas vidas dessa maneira, ele não chega chutando a porta, Arturo, perdão, faltou o O no final. Ele não chega, Pedro, quebrando tudo, mas a partir do momento que você falar: Jesus, Hosana nas alturas, pode entrar no meu coração, aí a festa começa, cara. Aí o trem fica sério, o bagulho fica doido, as coisas começam a transformar, mano. Aí Jesus literalmente começa a quebrar tudo de errado nas nossas vidas. A gente vê que ele vai e vira as mesas, ele vai e quebra as coisas, ele vai e expulsa o que estava errado, mas simplesmente ele diz que é para que a casa dele seja conhecida como casa de oração. Ele faz isso nas nossas vidas simplesmente porque nós hoje somos a casa dele, e ele quer que nós sejamos reconhecidos como homens e mulheres de oração. É por isso que ele se importa tanto para vir até nós e transformar, mudar tudo de lugar. A gente tem cantado aqui: Senhor, essa casa é tua, nós deixamos ela para você. Tem uns irmãos que não entendem essa música, porque se a casa é tua, a gente deixou, não faz sentido, mas glória a Deus, a casa é tua, amém? E continuando, é isso que ele faz. Ele vem gentilmente, se apresenta a nós, nos ama e nos convence a mudar tudo de dentro para fora, para nós sermos homens e mulheres melhores, homens e mulheres de oração, homens e mulheres que tenham um relacionamento com Deus. Não existe uma maior prova de amor do que alguém se expor a corrigir alguém. A palavra de Deus diz que o pai corrige ao filho que ama. Como minhas ovelhas, muitas vezes eu tenho que chegar em um de vocês e falar: cara, isso aqui está errado, cara, você precisa mudar, você precisa, sei lá, mudar de vida cara, você tem que se arrepender, você tem que mudar de vida. Nos meus discípulos, então, é como a palavra de Deus diz, é como um ferro afia o ferro. Eu cheguei para quase todos eles e falei: cara, eu preciso te discipular de uma maneira mais forte, então eu vou começar a corrigir você de uma maneira mais forte. E sabe o que isso significa? Amor. Eu não sei se você já corrigiu alguém, mas é uma energia que você precisa gastar, que não tem como a gente narrar, não tem como a gente falar, é algo que a gente precisa nos levar ao máximo, emocionalmente falando, para chegar numa pessoa e falar assim: cara, você está errado nisso. Você precisa de mudança, você precisa se arrepender e começar a agir de uma maneira diferente. Um dia desses, eu quase chorei diante de Deus. Eu quase chorei. Sabe, eu sempre falo, onde eu vou, quando eu vou falar sobre criação, sobre, não criação do mundo, mas criação de filhos e tudo mais, quando eu falo sobre obedecer aos pais, quando eu falo um monte de coisa desse assunto, eu sempre falo: caramba, na minha vida, na minha infância, na minha adolescência, eu apanhei demais. Meus pais, Danilo, a chinela cantava quase todo dia,
E quando eu falo sobre esse assunto, eu falo: eu agradeço a Deus por toda surra que minha mãe me deu, por toda surra que meu pai me deu, porque isso formou meu caráter, porque o pai corrige ao filho que ama, porque eles me mostraram o seu amor. A cada vez que a chinela comia, eles falavam: você fez errado, por isso eu estou te corrigindo. Cara, mas não é fácil. A Manuela está para nascer daqui 3 meses, em janeiro, e eu sempre falei assim: caramba, meus filhos eu vou corrigir, cara. Deu certo, vou corrigir muito. Deu certo comigo, meu pai me bateu muito, minha mãe me bateu muito, deu certo, vai ser assim. A chinela vai cantar lá em casa. E eu sempre ria, falava: cara, mas agora a Manuela existe, está na barriga da minha mulher. E eu fico pensando: meu Deus, uma princesinha pequenininha, um negocinho, e eu vou ter que corrigir, velho. Eu vou ter que pegar minha chinela, não sei o que a gente vai usar ainda, uma mini chinela, sei lá, velho. Mas, velho, você não sabe a energia que isso vai exigir de mim, como pai, que eu já amo a minha filha. E eu pensar: caramba, eu vou ter que corrigi-la, eu vou ter que falar para ela: papai te ama, mas papai precisa te corrigir agora, porque você fez isso, isso, isso e isso. Cara, não é fácil não, velho. Vocês vão passar por isso também. E eu já estou orando: Senhor, me dá forças, porque eu sei que isso é o certo. Da mesma maneira, cara, como pastor de vocês, eu queria só ser amigo, ser um cara legal. Mas muitas vezes eu preciso chegar aqui e falar: cara, isso está errado. Apontar atitudes que eu tenho visto dentro do nosso rebanho, dentro desse ministério, atitudes que eu tenho visto que pessoas têm cometido pecado. Eu tenho que falar aqui: está errado, está errado, está errado. Mas isso é a maneira como eu demonstro o meu amor por vocês no maior level, no maior nível. Cara, a maior prova de amor que alguém pode dar é isso, cara. A prova da dureza é a maior prova de amor. E nós, como filhos, tem que ser a nossa resposta para Deus? A resposta do filho que ama é a mudança de vida, é o arrependimento, é a mudança total de direção. Mas a resposta do filho que não ama é o abandono, é o afastamento. E eu não quero que você viva isso hoje, amém? E eu quero terminar, a gente continua no texto, a partir do verso 14. Coloca aí de novo, irmão Vitinho. Cara, depois de Jesus ter virado as mesas, depois de Jesus ter vindo, limpado tudo, depois de Jesus ter corrigido daquela maneira, olha o que acontece, cara. Olha o bálsamo que estava preparado. Verso 14: vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Repita comigo: curou. Repita como quem lanchou à tarde: curou. Senhor, dá lanche. Vão lanchar no fim do culto, em nome de Jesus. Alguém está jejuando? Estou brincando. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: ouves o que eles estão dizendo? Respondeu: sim. Nunca lestes da boca dos pequeninos e crianças de peito tirastes perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. É interessante que depois da bagunça, cara, depois da bagunça que estava naquele templo, depois da limpeza, depois de Jesus tirar tudo que estava no lugar errado e trazer a limpeza àquele lugar, a organização àquele lugar, o que vem? A cura. Isso é o que acontece nas nossas vidas. Deus vem gentilmente a nós, nós abrimos o nosso coração em arrependimento, Ele nos confronta duramente para que nós possamos mudar de vida. Mas quando nós nos posicionamos dessa forma e deixamos que Ele nos mude de dentro para fora, o resultado disso é cura, o resultado disso é libertação. Queria pedir para os meninos
já subirem aqui, para a gente daqui a pouco ministrar. E eu fico pensando, cara, o Espírito Santo me levou a pensar numa coisa bem diferente esses dias. Cara, eu fico pensando quem chegou atrasado nesse dia. Como assim, pastor? Quem chegou e de repente, caraca, mano, que avivamento, velho, que loucura, mano, olha lá, tem cego que chegou aqui e está saindo enxergando, tem gente que não andava e está saindo andando, caraca, que loucura que está acontecendo, que avivamento é esse, meu Deus, o que está acontecendo, que mover é esse? Mas simplesmente chegaram no final, só viram o mover, só viram a glória, mas não viram todos os processos que se desenrolaram. Eles não viram o quanto Jesus teve que exortar com dureza, o quanto Jesus teve que amá-los de uma maneira mais incisiva. E um dia desses, Deus falou, o Espírito Santo falou no meu coração, essa pequena frase: quem chega atrasado não vê a luta, só vê o resultado. Eu não sei quem estava aqui no Miss Batom, cadê as meninas? Uau! E os meninos que trabalharam aqui? Caraca, não. Vamos eternizar esse momento. Cadê as meninas que vieram ao Miss Batom? Cadê os meninos que trabalharam? Aleluias. Ó, aí sim, ó, viu uma reação. A terceira chance para os homens. Cadê a galera dos homens que trabalhou no Miss Batom? Aí, daqui para ano que vem melhora. Gente, quem estava aqui na sexta-feira, bem cedinho? Mano, sexta-feira bem cedinho, o culto ia começar às 19h30. Eu estava vindo para a igreja, mas a pastora me ligou e falou assim: filho, faz isso aqui para mim. E aí eu falei: caramba, vou fazer, vou chegar um pouquinho mais atrasado, o pessoal está precisando de mim lá, mas eu vou servir, vou obedecer. Fui lá fazer. E ela falou também: ora, porque aqui está sem luz, o quarteirão inteiro da igreja está sem luz. E aí a gente foi chegando um pouco atrasado, já perto do horário que o culto ia começar, e simplesmente a gente passava aqui nas laterais, tinha luz na frente, tinha luz lá para Sandu, tinha luz para o lado de lá e tinha luz para o lado de cá, só o quarteirão da igreja. Tinha luz no CF3 aqui na frente, tinha luz ao redor da igreja inteira, mas não tinha luz na igreja. E eu falei: Senhor da glória, o que o Senhor está fazendo aqui, Deus? Aí eu estava entrando ali naquele portão, e o Espírito Santo me lembrou o tema das meninas da dança. Cadê as meninas da dança? Está aí alguma? Glória a Deus, glória a Deus. O tema da apresentação, da abertura do Miss Batom era surpreendente luz. E eu falei: Deus, o Senhor está surpreendendo mesmo? Eu não esperava isso aqui não, ninguém esperava aqui. A gente foi entrando na igreja e eu vi aquele tanto de gente correndo desesperado, de um lado para o outro, sem saber o que fazer. Uns orando, outros, meu Deus, e agora? Outros ligando para alguém para ver se resolvia e tal. E aí de repente o Espírito Santo falou: surpreendente luz, vai chegar, fica calmo. Eu lembro que eu saí pelos corredores e estava todo mundo meio que parado, esperando a luz voltar para começar a trabalhar. Eu falei: gente, vamos trabalhar. Aí o pessoal falou assim: pastor, mas está tudo apagado. Eu sei, gente, mas vai voltar daqui a pouco, e a gente precisa que está tudo pronto, para quando voltar a luz, a gente abrir o Miss Batom. E aí o pessoal riu, né? Alguns devem ter pensado que eu era louco, mas não tem problema não, eu sou mesmo. Aí eu lembro que eu cheguei ali na secretaria, tinha um bando de pastor. Eu falei: gente, nós já saímos do natural e entramos na esfera na esfera sobrenatural. Agora é só esperar que Deus vai fazer. E aí todo mundo foi se enchendo de fé, foi se enchendo e tal, e batalhando espiritualmente, orando, se movendo em fé. E de repente, cara, o congresso estava marcado para começar às 19h30. Quando deu uns 5 minutos para esse horário, 6, 7 minutos, 19h19, 11 minutos para começar, velho, deu a luz, surpreendente luz, velho. Não estava lotada a igreja ainda, mas as mulheres que estavam aqui, elas ficaram loucas, fizeram barulho,
de mulher em congresso, e a gente, glória a Deus. Aí tem um irmão que grita bem alto aqui na igreja, fala, eita glória, e aí foi aquilo, esse aí mesmo, e cara, eu fiquei maravilhoso, eu falei, glória a Deus, que milagre, que processo que a gente viveu aqui, caramba, como Deus foi fiel a nós, como Ele fez. Mas sabe o que foi mais engraçado? Eu parei aqui naquela porta, parei não, porque eu parecia cego em tiroteio nesse negócio aqui no Mismatão, trabalhando de um lado para o outro, correndo. Mas toda vez que eu via as pessoas chegando para o congresso, 10 minutos depois, 15 minutos depois, ou até mesmo na hora da abertura, mesmo 19h30, todo mundo chegando normalmente, como se nada tivesse acontecido, como se, sei lá, tivesse tudo na normalidade. Eu pensando, meu Deus, essas pessoas não sabem a prova que foi isso aqui. E cara, toda vez que a gente passa por uma prova grande, o milagre é grande. Toda vez que a gente passa por um momento de provação, um processo muito grande, pode reparar na palavra de Deus, cara, algo grandioso acontece. E foi isso que aconteceu na primeira noite do Misbatom. Nós abrimos e o céu desceu. Poucas vezes nós vimos um apelo com pessoas recebendo a Jesus, aqui como foi naquele dia. Centenas de mulheres vieram à frente e falaram, sim Senhor, eu entendo, o Senhor veio gentilmente na minha vida, eu entendi, eu me arrependo dos meus pecados e aceito o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida. E eu falei, meu Deus, que noite. Mas o engraçado é que quem chegou atrasado só viu o resultado, não viu todo o processo. E é isso que acontece às vezes nas nossas vidas, na minha e na sua vida. A gente chega na vida da pessoa e fala, caramba, eu queria ser assim, olha só, tudo está dando certo para a vida dele, tudo está acontecendo maravilhosamente bem na vida dele, e a gente fala, Deus, por que eu estou vivendo essa prova, por que eu estou vivendo essa luta? Tu chegou na hora que as coisas já estavam dando certo, você não chegou na hora que ele estava passando pela prova, você não chegou na hora em que ele estava sendo provado pelo Senhor, você não chegou na hora em que ele estava lutando as maiores batalhas, as maiores lutas na vida dele. E cara, quero te dizer, se você está passando por luta, se você está passando por batalha, mano, continua, porque o milagre vai acontecer, porque a cura, a libertação vai acontecer, porque Deus está nesse momento no templo do seu coração, limpando tudo, tirando tudo que é errado, tirando tudo que não presta, tirando tudo que você não vai precisar, e limpando aquele lugar, sabe para quê? Porque através de você, como naquele templo teve cura, como naquele templo teve libertação, através de você Deus vai começar a usar a sua vida, para que através dela você tenha cura e libertação para o próximo. É isso que Deus quer fazer com você, é esse o propósito de Deus para a sua vida. E se você diz sim a esse propósito e quer viver o processo da maneira como ele é, então fique de pé e vamos orar.